Boa noite, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, meu amigo, minha amiga, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom poder estar aqui nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nessa noite abençoada de domingo. Eu espero que na sua casa esteja tudo tranquilo, esteja tudo bem, que você esteja aí com a sua casa repleta da presença de Deus, com toda a sua família reunida, porque nesse momento, chegou o momento mais especial desse nosso culto de louvor e adoração a Deus, que é exatamente o momento da palavra de Deus, onde nós iremos ouvir a voz do nosso Deus, que você possa abrir o seu coração para receber essa palavra, que você possa abrir o seu coração para compreender, pedir ao Espírito Santo que te revele esta palavra, que ratifique essa palavra no teu coração e que principalmente você possa guardar essa palavra, ou seja, armazenar essa palavra no teu coração para que você possa então usá-la em tempo e fora de tempo, para que a sua vida seja uma bênção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom poder estar na sua casa mais uma vez. Eu tenho certeza que a sua família está reunida aí na sala da sua casa, no sofá da sua casa, todo mundo com a sua Bíblia aí pronta para usá-la, pronto para juntos nós meditarmos na palavra de Deus, essa palavra que tanto tem transformado as nossas vidas, que tanto tem nos abençoado em todas as áreas, em todos os sentidos. Então que nessa noite não seja diferente, que a palavra de Deus possa produzir na sua vida o efeito para o qual o Senhor a está enviando mais uma vez para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, amém? Graças a Deus. Vamos então orar, vamos pedir a Deus que nos ajude para que a gente possa então juntos nos deliciarmos nessa palavra que vem do coração de Deus para nós. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse momento especial, onde mais uma vez, meu Deus, nós temos esse privilégio de poder pensar, de poder meditar na Tua palavra e assim ouvirmos a Tua voz, ó Pai, e alimentarmos a nossa fé. Então, Senhor, olha para nós, tira todo o impedimento, perdoa os nossos pecados e fala conosco, porque os nossos corações estão desejosos de Te ouvir. Nos humilhamos em Tua presença e reconhecemos que só o Senhor é Deus e que é poderoso para falar aos nossos corações e abençoar as nossas vidas. Que assim seja mais uma vez nesta noite. É isso que nós te pedimos a Deus e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo 30. Se não der para você acompanhar na sua casa, você ouça. Deuteronômio 30, lá no versículo de número 19. Deuteronômio 30, no versículo 19, diz assim a palavra do Deus vivo. Aleluia. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer abençoar a sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Então, desde já, que você possa escolher ser abençoado por Deus. Meus queridos irmãos, o mundo está enfrentando um momento de muita dificuldade, de muita luta, de muito sofrimento por causa dessa pandemia do coronavírus. E a maior parte dos países do mundo, eles adotaram o isolamento social como a medida mais eficiente, mais eficaz, se não a única, para quê? Para minimizar o tempo de propagação dessa doença na vida da população dos países. Mas para que essa medida realmente funcionasse, meus queridos irmãos, e as pessoas ficassem livres desse mal, era necessário que as pessoas se conscientizassem da importância de obedecer às ordens das autoridades sanitárias e governamentais, para que elas pudessem então ficar recolhidas em suas casas, em seus domicílios.
E o que nós podemos observar é o seguinte, como se isso fosse alguma novidade para nós, mas o que a gente pode observar dentro de todo esse contexto de ter que se isolar, de ter que ficar em casa, é a dificuldade que as pessoas têm, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Aqui a gente está vendo mais de perto a dificuldade que as pessoas têm de obedecer. Isso é incrível, isso mostra o quanto a obediência está em desuso nos dias atuais, no meio da sociedade humana, dentro de um contexto geral, num contexto global, a ponto de, em muitos países, meus irmãos, ter que se usar a força policial. Para quê? Para fazer com que as pessoas obedeçam às regras impostas pelas autoridades. Regras essas que vão beneficiar as próprias pessoas. Olha que coisa interessante. Não é para o benefício de quem está lá do outro lado do mundo, não. É para o benefício de cada comunidade, de cada sociedade. Ou seja, as pessoas obedecerem essas regras para o seu próprio bem-estar, para o bem-estar dos seus vizinhos, para o bem-estar dos seus parentes, para o bem-estar das pessoas que convivem debaixo do mesmo teto. Essas pessoas é que serão beneficiadas com a obediência de cada um. Então veja, mesmo assim, mesmo sabendo que essa obediência trará um benefício próprio, a gente tem percebido a dificuldade que as pessoas têm de obedecer. As pessoas desacostumaram de obedecer. E com relação à nossa vida com Deus, meus irmãos, não é muito diferente. Enquanto crentes em Cristo Jesus, não acontece muito diferente. Ou seja, nós queremos ser abençoados por Deus, mas temos uma dificuldade muito grande em obedecer às regras impostas pelo soberano de nossas vidas para sermos abençoados em toda e qualquer situação na vida. E por incrível que pareça, isso não acontece só nos dias atuais. Desde a antiguidade, lá desde a antiga aliança, o povo de Deus apresenta essa mesma dificuldade. Qual é a grande dificuldade do povo de Deus? Obedecer os mandamentos do Senhor. É incrível. E por causa disso, muitas vezes, o povo de Deus deixou de ser vitorioso sobre as várias situações que se levantaram na vida. Mas, se escolhermos obedecer, e fala para quem está do seu lado, na sua casa, obedecer aos mandamentos de Deus, obedecer à voz de Deus, é uma escolha. Então, se nós escolhemos obedecer, Deus promete coisas tremendas para nós. Aleluia! Deus é um Deus que quer o tempo todo, meus irmãos. Isso, com relação a isso, não pode haver nenhuma dúvida. Deus é aquele Deus que o tempo todo deseja nos abençoar. Para isso Deus tem bênçãos, tem toda a sorte de bênçãos. A Bíblia fala em bênçãos sem medida. Interessante isso. Bênçãos sem medida. A Bíblia fala em Deus derramar sobre a vida do seu povo bênção sem medida. Bênção sem medida significa toda a sorte de bênção. Uma bênção que não se consegue medir, em função da grandiosidade das bênçãos que Deus tem para nós, da quantidade de bênçãos que Deus tem para nós. Significa bênçãos imensuráveis, que não se consegue mensurar em momento algum. Então veja como Deus é bom. Diga para quem está do lado da sua casa aí, no sofá com você, Deus é bom, e a bondade de Deus é derramada todos os dias sobre o seu povo. E quem é povo de Deus aí, diga amém na sua casa. Então veja bem, Deus quer nos abençoar sempre, Deus quer nos abençoar o tempo inteiro, e essas bênçãos não são para outras pessoas, a não ser de um modo muito especial para o seu povo, para nós, para mim e para você, para a igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. E Deus promete coisas tremendas para nós, quando nós escolhemos obedecer os seus mandamentos, ou seja, seguir a sua palavra, ouvir a sua voz, viver com base na palavra de Deus, com base na Bíblia Sagrada. E a primeira coisa tremenda que ele promete, Deus promete, quando o seu povo obedece a sua voz, mudar a sorte do seu povo. Diga amém. Diga para quem está do seu lado aí, ó, Deus promete mudar a tua sorte, meu irmão. Diga aleluia. Deus promete mudar a tua sorte. Olha o que diz o versículo 1 aqui, de Deuteronômio 30, leia comigo. Ou ouça a leitura da palavra. Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações
para onde o Senhor seu Deus os lançar, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo para eles, quando vocês entrarem nessa terra, na terra que vocês vão passar agora esse Jordão para tomar posse, e quando vocês se voltarem contra mim, quando vocês virarem as costas para mim, e todas essas coisas ruins acontecerem com vocês, quando vier a dor, quando vier o sofrimento, quando vier a desgraça, se vocês se voltarem para mim, ouvirem a minha voz e me obedecerem, eu vou mudar a sorte de vocês. É o que Deus está falando. Meus queridos irmãos, quando o povo de Deus decide desobedecer a voz de Deus, desobedecer os mandamentos de Deus, o resultado é problema, o resultado é sofrimento, o resultado é dor, o resultado é desgraça. Só coisa ruim vai acontecer como decorrência da nossa desobediência a Deus. Como resultado da gente ter deixado de ouvir a voz de Deus, de nós termos deixado de cumprir a vontade de Deus. O resultado disso vai ser tragédia. Vai ser derrota o tempo todo. E enquanto o povo não acorda e não se volta novamente para Deus, não vai haver vitória, porque a vitória depende da nossa obediência a Deus. É simples assim. Chega a ser interessante. A nossa vitória está diretamente relacionada à nossa obediência a Deus. Isso tem que ficar guardado nos nossos corações. E quantas situações difíceis, meu irmão e minha irmã, nós temos enfrentado nos nossos dias, na nossa vida diária. Quantas situações difíceis, quantas lutas. E muitas vezes nós não entendemos por que nós não conseguimos vencê-las como deveríamos vencer. Mas, pensa bem, se nós fizermos uma análise sincera de como está a nossa relação com Deus, muitas vezes nós vamos descobrir que estamos andando em desobediência a Deus. É verdade. Em desobediência a Deus, e muitas vezes até sem perceber, muitas vezes sem prestar atenção. Por isso que a Bíblia diz que o crente ele tem que estar ligado, tem que estar vigiando sempre. Por isso que a Bíblia diz, vigia e ore, porque muitas vezes a gente até ora, a gente vai à igreja, a gente lê a Bíblia e tudo bem, mas a gente esquece de vigiar. Vigiar principalmente, meus irmãos, e esse vigiar, ele tem um sentido muito interessante. Esse vigiar, ele tem um sentido de tomar conta, ele tem um sentido de estar atento, um sentido de estar ligado, e principalmente com relação à nossa própria vida, porque se a gente se desliga, se a gente não andar ligado, se a gente não estiver vigilante, o que vai acontecer? A gente vai acabar se conformando com os padrões desse mundo. E você tem ouvido bastante aqui que o sistema desse mundo, quando a gente fala em mundo, a gente está falando de sistema do mundo, que é comandado pelo príncipe deste mundo, que é o inimigo de nossas almas. O sistema desse mundo é um sistema derrotado, todo mundo sabe disso, não é verdade? Por que o sistema desse mundo é um sistema derrotado? Porque o príncipe desse mundo, que é aquele que é o mentor desse sistema do mundo, ele já é derrotado, ele já foi derrotado por Jesus Cristo. Não é verdade? Então, se o mentor desse sistema do mundo é derrotado, consequentemente o sistema do mundo só vai levar as pessoas à derrota. É assim que funciona. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estar atento em como está essa nossa relação com Deus, porque muitas vezes se a gente fica desatento, se a gente fica desapercebido, o que vai acontecer? Daqui a pouco a gente está vivendo, a gente está agindo de acordo com esse sistema derrotado. E qual será o que vai ser o resultado disso? Vitória para a nossa vida? Claro que não. Se a gente vive de acordo com o sistema derrotado, isso vai trazer nada mais, nada menos do que derrota para a nossa vida. Cada vez mais problemas, cada vez mais dificuldades. E a gente não vai conseguir sair das situações difíceis que tanto incomodam a nossa vida, que desanimam tanta gente, que faz até muitas pessoas se afastarem dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque não consegue viver no sistema da vitória. Qual é o sistema da vitória? É o sistema do reino de Deus. Então, se a gente está fora desse sistema da vitória, e esse sistema, essa vitória advém exatamente da obediência a Deus, então se a gente não está obedecendo a Deus, a gente está fora do sistema do reino, e fora do sistema do reino não tem vitória.
Ok? Então a gente precisa se enquadrar dentro desse sistema, porque quando nós estamos nessa condição, meus irmãos, nós acabamos falando coisas erradas na condição do sistema do mundo, nós acabamos falando coisas erradas, palavras de derrota, palavras de desânimo, palavras de fracasso, quantas vezes, e principalmente tendo atitudes erradas, porque se a gente está falando coisas erradas é porque a gente está pensando errado, e se a gente está pensando e falando errado, consequentemente nós também vamos agir errado. E qual vai ser o resultado disso? Todo mundo já sabe, é o que talvez esteja acontecendo com você. Então, temos que ter atitudes diferentes, atitudes que venham do reino, não é que venham do coração de Deus, diante das afrontas dessa vida que se levantam contra nós o tempo inteiro. Então, o que você tem declarado diante dessas dificuldades que você tem enfrentado? O que você tem dito diante dessas lutas? E principalmente, quais as atitudes você tem tido para sair dessas situações que têm se levantado em forma de problemas na tua vida? E fica a pergunta, será que Deus tem se agradado de você? Será que a tua relação com Deus está agradando a Deus? Eu me lembro, uma certa vez, que Jesus, ele foi até o Rio Jordão. João Batista estava batizando lá no Rio Jordão, e Jesus então precisava ser batizado para se identificar com a nação judaica e tudo mais, porque Jesus era judeu. Então o que Jesus faz? Jesus, apesar de ser o Messias, apesar de ser o Filho de Deus, ele sai e vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E quando João Batista ele se depara com Jesus, vindo ser batizado, ele diz, poxa, eu é que devo ser batizado por ti, eu é que preciso ser batizado por ti, e o Senhor vem até a mim para que eu o batize. E Jesus disse, então, olha, importa que se cumpra a vontade do Pai, vamos lá, se ajoelhou lá no rio, e João batizou a Jesus. Então, por causa dessa atitude de Jesus em obediência ao Pai, quando Jesus sai da água, quando Jesus sai do batismo, o que acontece? O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, em forma de pomba, e pousa sobre o ombro de Jesus. E quando isso acontece, o céu se abre e a voz de Deus Pai diz lá de cima, eis ali o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu sinto prazer. Por que será que Deus disse isso? Por causa da obediência de Jesus. Olha que coisa interessante. Então, a obediência, a nossa obediência à vontade de Deus, agrada a Deus. Deus passa então a se agradar de nós. Então, quando Deus se agrada do seu povo, quando Deus se agrada da atitude de obediência do seu povo, sabe qual é o resultado? Ele muda a sorte do seu povo, diga aleluia. Deus quer mudar a sua sorte, Deus quer mudar a sua história, Deus quer transformar as coisas que não estão bem na sua vida, as coisas que não estão no lugar certo na sua vida. Deus quer mudar tudo isso, Deus quer transformar a sua história numa história boa, para que a sua história tenha um bom desfecho. Lembra que a vontade de Deus é abençoar a vida do seu povo o tempo inteiro, mas para que Deus possa fazer isso, o povo precisa se voltar para ele. Não tem como fazer isso com o povo andando em desobediência, porque a desobediência leva a trabalhar e a viver de acordo com o sistema da derrota. E como é que Deus vai abençoar? Então Deus espera que a gente, ou seja, que o seu povo, de um modo geral, em todas as épocas, inclusive nós hoje, se volte novamente para ele. Para quê? Para que ele possa mudar a sorte, porque aí quando a gente se volta para ele, a gente está se enquadrando novamente dentro do sistema vitorioso. E aí o que vai acontecer? Qual vai ser a consequência desse reenquadramento no sistema vitorioso? A consequência vai ser vitória. Se o sistema é vitorioso, eu vou alcançar a vitória. Você está compreendendo a profundidade desse negócio? Se eu me enquadro no sistema da vitória, o resultado vai ser vitória na minha vida. E porque principalmente o vitorioso vive em mim. Você pode dizer comigo? O vitorioso vive em mim. O Deus da vitória está sobre a minha vida. E se isso é verdade, então eu vou vencer. Simples assim, eu vou vencer todas as afrontas, todos os problemas, todas as dificuldades, seja no meu casamento. Não é verdade? Quantos casamentos estão aí? Por um fio. Quase se dissolvendo, sem respeitar o prazo de validade. Qual é o prazo de validade do casamento? Alguém sabe? Alguém pode me ajudar aí da sua casa? Qual é o prazo de validade do seu casamento? Olha que família linda que está aí na sua casa. Olha que coisa linda. Estou olhando daqui, ainda cabe mais gente aí nessa casa, hein, meu irmão? Estou vendo aqui 1, 2, 3 pessoas só. Acho que ainda cabe pelo menos umas 4 crianças aí.
não é? A ordem de Deus é encher a terra. Para encher a terra tem que encher as casas. Então, que tal encher a tua casa de criança? Olha que bênção. Então, muitas vezes o casamento está por um fio. E aí o que acontece? A gente não se enquadra no sistema vitorioso. A gente começa a olhar o casamento pela ótica da derrota. E aí o que acontece? Daqui a pouco o casamento acabou. A mesma coisa a vida profissional, a vida financeira. A gente acha que não tem jeito, não tem solução, não há mais o que fazer. E a gente acaba abrindo mão do emprego, que a gente tanto orou para conseguir. A gente acaba aceitando a falência na nossa vida. Aceitando que as minhas finanças nunca mais vão para o lugar, nunca mais vou ser próspero financeiramente. A prosperidade de Deus está instalada, está declarada, está determinada sobre a vida daqueles que obedecem a Deus. Aquele que é um fiel dizimista, um fiel ofertante, aquele que participa dos desafios da casa de Deus. A prosperidade de Deus já está decretada sobre essas vidas. É um princípio. Então, não há o que temer. Então, você percebe como a gente precisa desse enquadramento dentro desse sistema que vai trazer a vitória. Se a gente fizer isso, a nossa vida vai ser bênção pura. Não há o que temer. Deus vai mudar tudo que não está dando certo. Deus vai encher a tua vida de graça, vai derramar bênçãos abundantes sobre a tua vida, porque Ele é fiel, seja qual for a situação. Ele vai mandar embora todo o medo de todas as coisas que nos rodeiam nesse mundo. A Bíblia diz: não temas. Em diversas ocasiões a Bíblia diz: não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Isso é para nós, isso é promessa de Deus para nós. O sistema derrotado diz o quê? Você é fraco. Você é um covarde, você é um medroso. O sistema derrotado diz isso. O sistema de Deus diz assim, ó: eia, homem valente, eia, mulher valente. O sistema de Deus diz isso. É o sistema da vitória, desse sistema que você tem que se apossar. E como é que você se apossa dele? Através da obediência à voz de Deus. Diga aleluia. Glória a Deus. Diga para os seus filhos aí: menino, obedeça à voz de Deus. Glória a Deus. Diga para ele: não deixe ninguém dormir aí não. Aleluia. Segunda coisa que Deus promete para nós. Tem até um bichinho ali voando, ali, feliz da vida. Depois alguém pega esse bichinho, por favor. A segunda coisa que Deus promete para nós: Deus promete livre acesso à palavra da verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nunca privou e nem nunca vai privar o acesso do seu povo às verdades que Ele já declarou para nós. Diga aleluia. Versículo 11 do nosso texto de Deuteronômio 30 diz assim. Se você quiser ler comigo, tenta me acompanhar aí, se você conseguir. Diz assim, ó, Deuteronômio 30, no verso 11. Aleluia, você achou aí na sua casa? Então vamos lá, diz assim, Deuteronômio 30, no verso 11. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil. Aleluia, você pode dar um glória aí? Vou repetir, vou ler de novo. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Aleluia. Não está no céu para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós para nos trazer um mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Versículo 13. Nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-los a nós, para que o cumpramos? Aí o versículo 14, Deus diz: pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês o cumpram. Aleluia. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo? Não tem desculpa. Diga para quem está do seu lado: não tem desculpa para não obedecer a Deus. Olha como Deus é incrível, gente. Como Deus é fantástico. Ele não deixa espaço para desculpa. Coisa interessante. Ele não deixa espaço nenhum para desculpa. Ele, os meus mandamentos não estão no céu, para que vocês possam dizer: quem é que vai lá no céu pegar para nós os mandamentos para que a gente possa obedecer? Nem está lá do outro lado do mar, para que vocês fiquem dizendo: quem que vai lá do outro lado do mar buscar e trazer os mandamentos de Deus para nós, para a gente obedecer? Não tem desculpa. Deus fala: Ele está pertinho de você.
Glória a Deus, Ele está pertinho de você. Passa a mão na sua Bíblia aí, meu irmão, e diz para quem está do seu lado: olha os mandamentos aí, meu irmão. Ele está perto de você. Agora fecha os olhos e olha para dentro de você mesmo. Ele está aí dentro do seu coração, aleluia. Para quê? Para enfeitar o seu coração? Não, para que você o cumpra, ou seja, para que você viva a vontade de Deus, para que você viva a sua vida com base na palavra de Deus, para que ela seja a fundamentação, o fundamento, a base da tua fé. Olha que coisa legal, olha que coisa interessante. E é isso que vai te trazer vitória, porque essa palavra é poder de Deus. Diga amém, aleluia. A palavra de Deus sempre foi e sempre será a base na qual deve estar estabelecida a vida do povo de Deus. Lembra? O meu justo viverá pela fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Por isso, essa palavra também sempre foi a regra de fé e prática para o povo mais abençoado dessa terra. Sabe quem é o povo mais abençoado dessa terra hoje? A igreja. Glória a Deus. E sabe quem é a igreja? Você. Aleluia. Diga para quem está do seu lado aí: nós somos a igreja. Nós somos o povo mais abençoado dessa terra. Mas é incrível como esse povo sempre viu essa palavra como algo difícil de se obedecer. Não é muito diferente com a gente hoje. Isso não é um privilégio só da gente. O povo de Deus sempre colocou empecilho, sempre colocou dificuldade para obedecer a palavra de Deus. O que Deus está querendo dizer é que o povo vive inventando 1000 desculpas para não obedecer a sua palavra. E ele diz: não é difícil. Se você prestou atenção, comecinho do versículo 11, ele diz: porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil. Olha que declaração interessante do nosso Deus. Diga para o teu irmão: as coisas de Deus são fáceis, nós é que as tornamos difíceis, e obedecer a Deus é uma delas. Obedecer a Deus não é tão difícil assim. Então, o povo não consegue ver isso, porque muitas vezes o povo de Deus está vivendo na carnalidade. O povo de Deus está vivendo apenas no âmbito das coisas naturais. Só consegue enxergar e só consegue agir com base nas coisas naturais. A palavra de Deus é sobrenatural, ou seja, ela está acima da carnalidade, está acima das coisas naturais, porque ela é espiritual e ela só se consegue discernir espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, leia comigo, 1 Coríntios capítulo 2. Deus quer abençoar você demais, meus irmãos, mas Ele vai atuar no espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, aleluia, caiu um negócio aqui, depois eu pego. 1 Coríntios capítulo 2, saiu um monte de papel aqui dentro da minha Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, até passei aqui do ponto. Preciso que você ache comigo aí, que esse texto é interessante para você. Aliás, não só esse, como todos os outros. Mas 1 Coríntios capítulo 2, glória a Deus. 1 Coríntios 2, lá no versículo 14, deixa eu passar aqui para o meu braço direito. 1 Coríntios no capítulo 2, versículo 10 diz assim, olha, presta bem atenção. Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito. Veja que Espírito, Espírito Santo. E ele diz, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Olha aí, ó. Presta bem atenção. Quem conhece as coisas do ser humano, ou seja, as coisas da humanidade, ok? As coisas naturais, a não ser o espírito humano que nele está, o espírito do homem que nele está. Agora olha o que ele continua dizendo. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Versículo 12 diz assim, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha aí, ó, aleluia. E o versículo 13 diz,
disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Você percebeu uma coisa? Que Deus está deixando essas duas coisas bem distintas. O que é humano é da humanidade e o que é do Espírito é de Deus. Você está compreendendo a separação que existe entre essas coisas? Vamos lá, e continua o texto dizendo, versículo 13, disto que também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou seja, pela mente humana, pelo sistema humano, mas ensinadas pelo Espírito, aqui Espírito, o Espírito Santo de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Versículo 14. Ora, a pessoa natural, quem é a pessoa natural? A pessoa que vê as coisas meramente pela ótica humana, a pessoa sem Jesus, ok? Então ele diz, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las. Sabe por quê? A Bíblia diz, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia. Olha aí. Você entendeu? Então, a palavra de Deus é espiritual. Então, só se entende, só se discerne, só se recebe, só se vive essa palavra e, consequentemente, os seus benefícios, o seu poder pelo Espírito. Diga amém. Ou seja, vida espiritual com Deus, não podemos abrir mão disso, se queremos desfrutar de todas as bênçãos que Ele tem para nós, de todas as bênçãos que Ele nos promete, e as bênçãos que Ele sugere que nós a escolhamos, nós precisamos estar com a nossa vida espiritual em dia, para que possamos escolher a vida, para que possamos escolher a bênção. Essa é a sugestão de Deus, a orientação de Deus para nós. Então, não podemos deixar as coisas meramente humanas, as coisas naturais, dominarem a nossa mente e o nosso espírito. Não podemos, porque nós não vivemos mais no âmbito da naturalidade, não vivemos mais apenas com a nossa mente humana dominando todas as coisas sobre nós. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque senão nós jamais entraremos no âmbito das coisas espirituais, nós jamais compreenderemos a vontade de Deus para nós, que é espiritual, que deriva do espiritual, se nós deixarmos a nossa mente carnal, a nossa mente natural dominar sobre as nossas vidas. Nunca conseguiremos obedecer à voz de Deus. Aliás, nem conseguiremos ouvir a voz de Deus. Você lembra o que o texto falou? Para a mente meramente natural, as coisas de Deus são loucura. É assim que a mente humana, meramente humana, vê as coisas de Deus. É assim que o homem natural vê as coisas de Deus. Isso é loucura, não é possível. Não tem como viver assim, não tem como viver esse estilo de vida. Ok? Então a gente precisa de ter esse entendimento espiritual. Para isso Deus nos fez nascer de novo. Nascer de novo aonde? Na carne, não no espírito. Olha que coisa linda. Para que a gente possa então viver no âmbito espiritual, desfrutar das coisas espirituais e assim poder viver toda a plenitude de Deus para nós e andar pela fé no Deus espiritual. Você está compreendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então, a gente não pode permitir que a nossa mente nos domine. Então, se a mente nos dominar, é exatamente ela que vai nos conduzir. E nós não somos conduzidos pela mente. A Bíblia diz que nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz assim, em Romanos 8,14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito só pode nos guiar pelo Espírito, porque a Bíblia diz que o nosso Espírito, ou seja, o Espírito do homem, é lâmpada do Senhor, ou seja, ele é iluminado pelo Espírito Santo, e é por ele que o Espírito Santo vai nos conduzir. Então lembra, Romanos 8,14, aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, e que os filhos de Deus digam amém, aleluia. Então, quando o Espírito passa a dominar, nós vamos poder então obedecer a palavra, aleluia. E assim então, nós vamos poder tomar posse de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Diga comigo, eu vou deixar o Espírito me dominar. E assim eu vou tomar posse de todas as bênçãos que Deus tem para a minha vida. E é muita raça de bênção que Deus tem para a sua vida. Você pode dizer, eu creio, aleluia.
Então veja bem, ele colocou diante do seu povo as bênçãos e a maldição. As bênçãos como decorrência da obediência e a maldição como decorrência da desobediência. Então, as bênçãos estavam diretamente relacionadas com a obediência aos mandamentos do Senhor. Ou seja, obediência à vontade de Deus, obediência à palavra de Deus. Isso também é para nós. Se nós queremos ver as bênçãos de Deus se manifestarem na nossa vida, de direito e de fato, não apenas de palavras. Você já viu? Tem crente que é abençoado só de palavras. Mas a bênção nunca se manifesta na vida dele. Ele diz, eu acredito, isso e aquilo, eu tomo posse, isso e aquilo outro. Mas as bênçãos nunca são visíveis na vida dele, nunca são manifestas na vida dele. Está faltando alguma coisa, está faltando obedecer realmente. E tem mais um negócio que você precisa entender, veja bem. Esse obedecer à voz de Deus, esse obedecer à palavra de Deus, não significa só, por exemplo, quando eu vou à igreja, aí eu digo que estou obedecendo a palavra de Deus, ou eu obedeci a palavra de Deus porque eu vim à igreja e tudo mais, porque ontem eu orei, e isso e aquilo outro. Não está se referindo só a isso, está se referindo a um contexto de vida. Esse obedecer a Deus está se referindo a fazer da vontade de Deus, que é expressa na sua palavra, uma maneira de viver, um estilo de vida, baseado na palavra. Isso é o obedecer a Deus na íntegra, obedecer a Deus de verdade. Obedecer a Deus é obedecer a sua vontade. Quando é que você obedecia o seu pai biológico quando você era criança? Quando você fazia o que teu pai te mandava. Quando você vivia de acordo com as instruções que teu pai te dava. Não é assim? Olha, menino, a vida é assim, assim, a gente tem que viver dessa forma. Quando a gente tem que dar bom dia, a gente tem que tomar a bênção dos mais velhos, a gente tem que respeitar os mais velhos, a gente tem que ir à escola, a gente tem que isso e aquilo. Aí você obedecia o seu pai biológico em todo esse contexto de vida que ele te orientou. Você passou a viver de acordo com as orientações e o estilo do seu pai. Não é diferente com a nossa vida espiritual. Obedecer a Deus, então, é se enquadrar dentro desse estilo que Deus estabeleceu para nós, dentro desse padrão que Deus estabeleceu para nós. Quando eu vivo dentro desse padrão, o que acontece? Eu estou de direito, de fato, sendo obediente a Deus, porque eu estou vivendo o padrão de vida que Deus determinou para mim. Olha que coisa linda. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí na sua casa e dar um aplauso ao nome do Senhor e dizer para todo mundo que está com você aí, nós temos que nos enquadrar no padrão de vida que Deus estabeleceu para nós, que é o padrão de vida pela fé na palavra de Deus, que é a sua vontade. Aleluia! Que coisa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor, e a palavra não está longe de nós, aleluia. 1 João, primeira carta de João, no capítulo 5, diga amém, eu quero que você encontre esse, primeira carta de João, lá antes de Apocalipse, não é o evangelho, é a carta, 1 João, capítulo 5, no versículo 2, diz assim: nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. Quando? Quando amamos a Deus e o quê? E praticamos os seus mandamentos. Olha aí, ó. Quando amamos a Deus e praticamos o seu mandamento. E quando é que eu provo que eu estou amando a Deus? Quando eu pratico os mandamentos. Não é isso que diz a Bíblia? Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, e os observa, e os guarda, esse é o que me ama. Não é verdade? Então, ele está dizendo aqui, os filhos de Deus, nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O versículo 3 diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Aleluia! Numa outra versão está escrito assim, e os seus mandamentos não são penosos. Olha que coisa interessante. Tem gente que acha que é penoso demais obedecer a Deus, obedecer que são os mandamentos, as palavras de Deus, a vontade de Deus. Tem gente que acha que a vontade de Deus é pesada demais e não consegue obedecer à vontade de Deus. Mas a Bíblia diz, e os meus mandamentos não são penosos. Na minha versão aqui, que é Almeida, nova versão de Almeida, diz assim, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, ou seja, não são difíceis de viver. Interessante isso, e às vezes a gente coloca tanta dificuldade para obedecer a voz do Senhor na nossa vida. Sabe qual vai ser o resultado disso?
não vamos ver as bênçãos se manifestando. Mas se queremos ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida, temos que obedecer. É mera ilusão a gente achar que Deus vai manifestar poder na vida de quem não obedece. Interessante isso, né? Então, não é difícil, como o próprio Senhor falou. Então não vamos colocar dificuldade, não vamos colocar impedimentos, porque quando a gente faz isso, a gente está afastando a bênção de Deus cada vez mais das nossas vidas. A única maneira de aproximar essa bênção é exatamente a gente fazendo o oposto, ou seja, obedecendo a Deus. Aleluia. Terceira situação que Deus promete para nós, quando a gente o obedece. Ele promete mostrar o caminho da vitória para o seu povo. Fala para quem está pertinho de você, deixa Deus te mostrar o caminho da vitória. Ele está te mostrando isso o tempo todo, mas você tem que prestar atenção para que você possa ver com os olhos da fé. Versículo 15 do nosso texto de Deuteronômio 30. Glória a Deus. Deus quer te dar vitória hoje, meu irmão. Diga eu creio, diga eu recebo essa vitória. Aleluia. Versículo 15 de Deuteronômio 30 diz assim: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Que Deus maravilhoso, gente. Ele coloca diante de nós. Isso sempre funcionou desse jeito. Ele diz: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra da qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. E no versículo 19, ele diz exatamente assim, ó: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes. E o versículo 20 diz: amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele, pois disso depende o quê? A vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, debaixo de juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Deus coloca diante deles uma escolha da qual dependeria a bênção, ou seja, a vitória sobre todas as coisas, no lugar onde eles enfrentariam tantos desafios, meus irmãos. Aquela terra que eles iriam possuir estava ainda com muitos desafios. Todos os habitantes antigos da terra ainda estavam lá, os heveus, os cananeus, os jebuseus, os jamorreus, todos aqueles demônios, ainda aqueles povos endemoninhados, ainda estavam todos lá. Então eles teriam que tomar posse da terra com aquele povo morando lá, para que eles pudessem então banir aquele povo da terra, expulsar aqueles povos daquela terra. Então você perceba o tamanho do desafio que estava diante deles. Então eles dependeriam da bênção de Deus para poder desapossar todos aqueles povos da terra, para poder tomar posse da terra que Deus já tinha entregue na mão deles. Mas Deus dá detalhes para que eles então pudessem fazer a escolha certa. Deus dá detalhes de cada realidade, de cada situação que Deus estava colocando diante deles. Então veja que coisa interessante, meus irmãos, com Deus tudo é às claras. Com Deus é preto no branco, diga glória a Deus. Não tem nada oculto. Deus está dizendo para eles o seguinte, ó: escolher a bênção é receber também no pacote o compromisso de andar em obediência. Aleluia. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso Deus deixou claro com eles. Se vocês quiserem a bênção, vão ter que me obedecer. Se quiser que eu desaposse lá, se quiserem que eu ajude vocês lá a desapossar os inimigos da terra, vocês vão ter que me obedecer. Então veja bem,
É simples assim. É como se Deus estivesse dizendo para eles, ó, se quiserem a bênção, terão que me obedecer. Então podemos deduzir que sem a bênção não haveria, sem a obediência não haveria bênção. E sem a bênção não haveria vitória. Não é diferente para a gente. Será que é diferente para nós? Quantos estão dispostos a ser abençoados por Deus? Digam amém aí na sua casa, digam aleluia. Quantos precisam de uma vitória? Digam glória a Deus. Quantos querem receber uma vitória nessa noite da parte de Deus? Digam aleluia. Então, escolham obedecer a Deus e a vitória estará garantida em nome de Jesus, porque sem obediência a Deus não existe vitória verdadeira. Sem Deus tudo é ilusão. Aleluia. Ele colocou o caminho da verdade que nos conduz à própria vida diante de nós, ou seja, o caminho que nos conduz à vitória diante de nós. E quando eu falo de nós, não é o povo de Deus dos séculos passados, não. É o povo de Deus de hoje, que somos nós. Há 2000 e poucos anos atrás, Deus fez isso por nós. Vamos até o Evangelho de João. Glória a Deus. Deus foi muito mais benevolente com a gente do que com aquele povo, né? Porque Deus, para ele, ia mostrar o caminho da vitória, ia abrir o caminho da vitória. Para nós, Deus colocou a vitória dentro de nós. Glória a Deus. João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14. Jesus está dentro de você? Pergunta para quem está na sua casa aí, Jesus habita em você? Então olha o que diz a Bíblia. João capítulo 14, no versículo 6, diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Aleluia. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha aí. Ele colocou o caminho da verdade. Não é a verdade, a obediência à verdade que nos conduz à vitória? Pois é. Deus colocou esse caminho dentro de nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é a nossa vitória. Você pode dizer glória a Deus, mas para isso eu preciso fazer a escolha certa. Deus disse, escolhe a vida. Olha lá, volta lá no versículo de número 20, não, no 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus diz, escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Olha que coisa linda. E no versículo 20 ele ainda diz assim, ó, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Que é a longevidade? Vida longa. Vida longa, viver muitos anos. Uma vida abundante em dias. Não é verdade? E ele diz assim, escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor jurou dar para vocês. Que coisa linda. Então veja que sem Deus não existe vitória verdadeira. Meus queridos irmãos, eu não sei como está a vida de vocês. Eu não sei como está a relação de vocês com Deus. Também não sei em quais áreas de suas vidas vocês estão enfrentando problemas e precisando de uma intervenção sobrenatural da parte do Senhor. Mas isso, por incrível que pareça, é o que menos importa. Porque se você viver em obediência a Deus e a sua palavra, a promessa que Ele tem para você é de vitória em todas as áreas da sua vida. Aí eu te pergunto, isso depende de Deus? Não, isso não depende mais de Deus. Isso agora depende de nós, depende de mim e depende de você. Deus aconselhou aquele povo a escolher a vida. Para quê? Para que eles pudessem habitar na terra da promessa. E para habitar na terra prometida, eles teriam que derrotar todos os povos daquele lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles venceram tudo e todos. Eles desapossaram aqueles povos da terra e tomaram posse da bênção que era deles. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, descansa o teu coração. Fala para quem está pertinho de você aí. Descansa o teu coração. Sabe por quê? Porque Deus não mudou. Ou seja, se você escolher a vida que envolve obedecer a Deus, você também vencerá todas as dificuldades que têm se levantado diante de você. E assim, você vai poder então tomar posse de todas as bênçãos que já são suas. Pela fé, receba
todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida hoje. Mas nunca se esqueça disso. Para que isso seja uma verdade na sua vida, você primeiro precisa obedecer. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente nessa noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento especial. Te agradecer pela tua palavra. Te agradecer pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, pela vida desse amigo e dessa amiga que foram alcançadas por esta palavra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, como é bom poder ouvir o Senhor dizer que colocou diante de nós uma escolha tão importante. Colocou diante de nós a verdade nua e crua, nos orientando a escolher entre sermos abençoados ou não sermos abençoados. E o Senhor nos mostra a direção, nos mostra o caminho da bênção, que é exatamente obedecermos a tua voz e vivermos na íntegra a tua vontade para as nossas vidas e assim tomarmos posse de tudo que é nosso pela fé, de tudo que o Senhor tem nos prometido. Tomar posse da tua vontade para as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Então, meu Deus, tira todo impedimento, tira tudo aquilo que possa estar atrapalhando esse teu filho, essa tua filha, de escolherem, meu Pai, a melhor parte, de escolherem, meu Deus, a vida, de escolherem, meu Pai, a obediência a Ti e a vida pela fé, nessa palavra que é poderosa para nos libertar de todo mal, como o Senhor próprio disse, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. E a verdade é a tua palavra, porque o Senhor não mentiu e nem pode mentir para nós. Então, meu Deus, alcança essa vida agora, alcança a vida desse homem, a vida dessa mulher. E, meu Deus, seja qual for a situação que esteja trazendo sofrimento, desânimo, que esteja trazendo, meu Deus, uma série de problemas que aos olhos dessa pessoa são impossíveis de se resolver. Entra com a tua glória, manifesta o teu poder mediante a obediência desse coração e faz um milagre. Faça o que só o Senhor pode fazer por esta vida. Cura, liberta, salva, prospera, transforma, muda a sorte, meu Deus. Faça o que só o Senhor pode fazer. Manifesta os teus sinais e glorifica o teu nome na vida de cada um desses amados que estão, meu Deus, precisando de uma intervenção sobrenatural do céu. Meu Deus, em nome de Jesus, seja qual for o problema, nós declaramos a bênção, nós declaramos a vitória, nós declaramos o milagre sobre cada uma dessas vidas que neste momento decidiram em seus corações por escolher a verdade, que é a tua palavra, que é a obediência a ti. Meu Deus, faça a manifestação do teu poder de uma maneira sobrenatural, de forma tremenda nessa vida, para que todos eles saibam que só o Senhor é Deus e que és poderoso para fazer infinitamente mais do que eles possam pedir ou sequer pensar. Damos a ti a honra, a glória e o louvor, porque cremos que assim há de ser, porque nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. E que aí na sua casa você diga amém. E se você puder, dá um lindo aplauso ao nome desse Deus maravilhoso que quer abençoar a sua vida o tempo inteiro. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga para quem está pertinho de você, vamos obedecer a esse Deus que é a razão de nossas vidas. Aleluia. Foi muito bom poder estar com você mais uma vez, nesta noite abençoada de domingo, que você possa guardar essa palavra no teu coração. Lembra dos princípios da fé, nós precisamos ouvir e receber. Eu espero que você tenha recebido, ouvir e compreender. Eu espero que você tenha compreendido a revelação de Deus para a sua vida e ouvir e armazenar e guardar dentro de nossos corações, para que no momento oportuno ela possa ser posta em prática e assim, em obediência e fé, nós possamos vencer tudo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero convidar você para se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Nova Vida de Itaipu 3. Você se inscreve no canal, dá lá o seu likezinho e aperta o sininho para que você possa receber todas as notificações. Nós temos aí vídeos novos todas as semanas para abençoar a sua vida. Temos os vídeos dos nossos cultos, as mensagens dos nossos cultos, temos os nossos momentos de meditação. Vamos ter aí essa semana também uma mesa redonda que também vai abençoar muito a sua vida, um debate da palavra do nosso Deus que vai abençoar a sua vida. Então se inscreve lá, que tudo isso vai estar lá no nosso canal para que você possa ser tremendamente abençoado junto com a sua família. Também a nossa página no Facebook,
Facebook, Nova Vida de Itaipu 3, entra lá na nossa página, passa a seguir a nossa página, dá lá o seu curtir, a sua curtida, e certamente também você vai estar sendo abençoado. E não se esqueça de compartilhar essas redes sociais. Se tem abençoado a sua vida, se essas palavras que têm sido ministradas têm alcançado o seu coração, compartilhe com alguém. Coisa boa, principalmente quando vem de Deus, é para a gente compartilhar. Então faça isso e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando e usando a sua vida poderosamente para que outros possam viver também a vida verdadeira através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Então, nosso próximo encontro agora é na quarta-feira, no nosso culto da quarta-feira da fé, que desde já você separe um tempo, você vai estar em casa mesmo, então já bota aí na sua agenda, cola na geladeira lá, ó, quarta-feira, 19 horas, o nosso culto de quarta-feira na fé, todo mundo na sala, para que a gente possa então participar desse culto da fé, onde a gente ouve uma palavra de fé e confiança, e isso então edifica a nossa fé. Amém? Graças a Deus, foi muito bom poder participar com você. Quero agradecer mais uma vez ao nosso pessoal aqui, aos nossos técnicos aqui da transmissão. Então, que Deus possa abençoar a vida deles e a sua também. Eu quero orar com você para que a gente possa terminar esse culto de louvor e adoração dessa noite. Amém? Glória a Deus. Feche aí os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por mais este momento especial que o Senhor nos concede, de compartilharmos a Tua palavra, de oferecermos a Ti este culto de louvor e adoração. Meu Deus, que o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto tenha chegado ao trono de Tua graça com um cheiro de oferta suave, pois é do fundo de corações que Te amam, que Te obedecem e que buscam a Tua presença em todos os momentos da vida. Meu Deus, muito obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, pela vida do meu amigo, da minha amiga, pela vida dos nossos trabalhadores que aqui estão conosco, te servindo com amor e dedicação, que nós possamos ter aí uma semana abençoada, uma semana cheia da Tua presença, que Teu Espírito derrame sobre nós bênçãos sem medida e que nos conduza em toda a verdade. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. É isso que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome, por amor de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foi muito bom poder estar mais uma vez com você e o meu desejo é que Deus o abençoe rica e abundantemente. Até quarta-feira, às 19 horas, se assim nos permitir o Senhor. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.
Música